Ó, teve uma vez que eu atendi uma paciente, essa paciente, ela tinha, assim, o fluxo sanguíneo prejudicado. Eu atendi, verifiquei, na primeira consulta, já encaminhei para o vascular, já entendi que poderia ser uma úlcera arterial, né, nessa paciente, que era diabética, e já tinha amputado no outro pé também, e aí tinha aparecido no outro membro, né, essas novas lesões. E aí, quando eu estava atendendo essa paciente, eu encaminhei ela para o vascular. Quando ela chegou no vascular, que ela fez todos os exames, o vascular disse: olha, tem indicação de fazer essa desobstrução, tem indicação de fazer angioplastia. Só que como ela estava sem plano de saúde, ela disse: meu Deus, eu não vou conseguir pagar essa angioplastia. E aí, só que ele disse assim: ela é uma obstrução, não é tão grave essa obstrução. É uma obstrução média. E aí, mas tem indicação de fazer angioplastia. Aí ela foi para casa para poder pensar e a gente continuou fazendo os curativos. Continuei fazendo os curativos dela, tudo certinho, do jeito que era normal. Por quê? Porque o tecido da ferida dela era uma granulação, com um fundinho amarelado só. Mas era granulação, não era necrose. E aí a gente estava o tempo inteiro, né, fazendo o curativo normal, tá? Porque não era necrose estável. E aí, fechou. Fechou. Ela não precisou fazer angioplastia e fechou. Por quê? Porque era uma obstrução leve, né? E aí a gente conseguiu fechar, de qualquer maneira, conseguiu fechar essas feridas, eram duas. Aí, de qualquer maneira, conseguiu fechar, porque era obstrução leve. E aí você consegue entender que é uma obstrução leve justamente porque o tecido é de granulação. Então, irrigação sanguínea ainda tem, né? Se está com tecido de granulação. Se não tivesse nenhuma irrigação sanguínea, se tivesse uma obstrução total dessa artéria, ia estar com a necrose. Ia estar com tecido necrótico, mas não estava já. Então, você já entende que se tiver com a granulação, você já consegue ainda avançar e pode ser que cicatrize, mesmo sem a paciente fazer uma desobstrução, porque vai depender do grau de obstrução. Porque, ó, um homem da artéria é desse jeito. E aí, metade da artéria está obstruída. Então, eu tenho só 50% de passagem do sangue, né? Se eu tiver 20% de artéria obstruída, aí já tem uma passagem maior, né? 80%. Se eu tiver 70% de artéria obstruída, eu só tenho 30% de passagem. Vocês percebem? Então, aí vai depender do grau de obstrução. Se for uma obstrução total, uma obstrução média, né? Vai depender. Aí ainda vai ter passagem de sangue ou não, certo? A depender da sua avaliação dessa ferida. Então, se a ferida for uma ferida infectada, que por isso que você precisou remover essa necrose, porque a necrose não estava mais estável, já estava infectada, aí tem que colocar antimicrobiano. Então, vai depender também da absorção do que você quer na ferida, Juliana. A ferida, ela tem muita quantidade de exudato. Então, pode ser um alginato com prata, pode ser uma hidrofibra com prata, coberturas que sejam absorventes e que tenham antimicrobianos. Por quê? Como a prata, por exemplo, né? Um Aquacel AG mais extra, por exemplo, ele tem a prata, o BC e o EDTA. Então, ele é considerado até antibiofilme. Aí, você colocando esse tipo de cobertura, é uma cobertura que vai absorver o excesso de exudato, que está ali provavelmente por baixo dessa necrose, então vai absorver o excesso de exudato, vai formar o gel. Esse gel, ele vai favorecer o desbridamento autolítico do mesmo jeito que se você colocar um hidrogel, tá? Porque quando absorve a fibra, tanto do alginato como da hidrofibra, você vai ter uma formação do gel ali, né? É uma fibra gelificante. E esse gel, ele vai favorecer o desbridamento autolítico também. E aí, quando você vai ter uma cobertura que ela é absorvente, antimicrobiana com a prata e também que faz o desbridamento do restante do tecido inviável que ficou ali. E ela vai resolver, vai fazer o desbridamento todinho, você vai conseguir melhorar? Às vezes sim, se, dependendo do grau de desobstrução, de obstrução, ou a maioria das vezes não, só vai fazer a higiene, né? Você vai higienizar, 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 para melhorar e diminuir o risco de sepse desse paciente. Tá? Então, pode sim, como o Denise falou, pode sim fazer limpeza com PHMB, deve, né, fazer limpeza com PHMB para reduzir esse risco ali de infecção.
E só vai realmente funcionar, por isso que às vezes a gente pensa assim, cobertura, cobertura, cobertura o tempo inteiro, né? E caríssimas coberturas. Hoje uma trilheira minha estava falando assim, Lavínia, o que que eu coloco agora mais nessa ferida? Porque ele já utilizou coberturas caríssimas e a esposa dele não tem mais condições de comprar do paciente. Aí eu disse, certo, mas perceba que não, ela comprou várias coberturas e gastou dinheiro, jogou dinheiro no lixo. Por quê? Porque o paciente ele não colaborou com o tratamento. O paciente ele não queria usar compressão, o paciente ele vivia o tempo inteiro em pé na feira, sabe, num lugar insalubre, contaminando essa lesão. Então, assim, se o paciente não colaborou, não foi a cobertura, perceba que não é a cobertura que vai fazer a diferença. Então, quando o paciente não colabora, ou outros motivos, como nesse caso que eu estou falando aqui, que não tem fluxo sanguíneo para o local, não tem irrigação sanguínea, então não há cobertura no mundo que resolva. Aí você vai colocar cobertura, sim, essas que eu falei, na intenção da gente reduzir o risco de sepse, mas que vai resolver, que vai fechar, porque a cobertura é cara e é isso que vai resolver o problema do paciente? Não. Não vai. Por isso que eu falo sempre aqui, vocês precisam aprender a olhar o paciente e não olhar a ferida e não olhar só para a cobertura. Olhe o paciente, coloque o paciente como centro desse cuidado. Olhe o paciente de forma integral. Tenha esse olhar clínico, analise o que está acontecendo com o organismo do paciente desde da primeira glicemia elevada, desde o diabetes dele, tá? É a necrose que ela é preta, seca, que não tem nenhum sinal de infecção, não tem hiperemia ao redor, não tem flutuação quando você palpa, não tem nenhum exudato por baixo, não tá fofa, tá? É aquela necrose que ela é toda totalmente necrose, preta, aquela capa mesmo, de escara, né? O que a gente chama de escara. Preta mesmo, que tá ali, ó, no leito da ferida, certinha, sequinha, que não tá fazendo mal para ninguém. Essa é a necrose estável.